Pegue as escrituras nesse momento, em nome de Jesus. O nosso tema hoje, a restauração de Israel. Será que Israel será restaurado um dia como uma nação especial, uma nação que Deus escolheu e um povo que Deus tem um olhar todo especial? Ou Israel vai ser enganado por um anticristo, Israel vai matar duas testemunhas que vão surgir lá em Israel? Será que existe essa ideia? O povo de Israel vai ser enganado nos nossos dias agora por um anticristo. Há espaço na profecia para isso? Quero convidar você, então, meu amigo, minha amiga, abra as escrituras, vamos deixar as escrituras falar. A restauração de Israel. Israel foi uma nação formada por Deus com origem no patriarca Abraão e com o objetivo de ser um reino sacerdotal na terra. Foi com esse objetivo que Deus criou Israel. Israel devia anunciar aos demais povos a fé no verdadeiro e único Deus, Falhou, sim, Israel falhou e acabou seguindo os mesmos erros das nações e rejeitou o governo teocrático do Senhor nosso Deus. Não ouviu a palavra dos profetas e por sua desobediência acabou caindo nas mãos dos homens. Escravidão no Egito por 430 anos, cativeiro em Babilônia por 70 anos, dispersão mundial a partir do ano 70, foram as principais punições sofridas. O povo de Israel ficou do ano 70 depois de Cristo até 1948 sem ter uma pátria. Isto durou quase 1900 anos, um povo longe da sua terra. Tudo por desobediência. Deus, no entanto, não rejeitou este povo para sempre, pois assumiu promessas infalíveis e as cumprirá. Deus assumiu promessas. O profeta Ezequiel, no capítulo 37, versículo 1 ao 14, ele tem a visão de um vale de ossos secos. E esta visão do vale dos ossos secos, ele fala a respeito de Israel. Vamos ler? Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. E então me disse: profetiza sobre esses ossos. E diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, então profetizei como me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito, vida não havia neles. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Vem. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, eu vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel, e saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, eu porei em vós o meu espírito e viverei, e vos porei na vossa terra, e saberei que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Deus fala por meio do profeta Ezequiel a respeito da restauração de Israel. O povo de Israel, eles se achavam, quando não tinham uma pátria, esparramado por todas as nações, como mortos. E Deus promete por meio desta palavra restaurar o povo de Israel. Ezequiel 36, 24, Deus diz assim: eu vos tomarei dentre os gentios, dentre as nações, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Nas escrituras são profetizados um futuro glorioso para Israel.
É isso. Faltam textos, meu amigo, falando de um anticristo que enganará o povo de Israel. De todos os exílios do povo de Israel, qual é o exílio que assim traz uma grande importância para a nossa fé? No Egito, Israel permaneceu cerca de 430 anos. Em Babilônia, Judá passou 70 anos. Atos 7, 6 e Jeremias 25, 11 pode ser confirmado isso. Esses exílios, todavia, não foram tão importantes e duradouros quanto a dispersão mundial que teve início no ano 70. Além de previsto pelos profetas, esse foi profetizado também, esse acontecimento, por Jesus. Israel seria espalhado entre todas as nações da terra e sua casa ficaria deserta. Mateus 23, versículo 34 ao 38. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Um deles matareis e crucificareis, e outro deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade eu vos digo, palavras de Jesus, que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os teus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar deserta. Palavras do nosso Senhor Jesus. Jerusalém cairia em mãos dos gentios até o tempo determinado, conforme Lucas 21, versículo 20 ao 24. Quando vir de Jerusalém cercada de exército, Jesus disse: sabei que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e ira sobre este povo, cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Esta profecia não tem nada a ver com uma grande tribulação para um futuro agora nos nossos dias, é um fato acontecido. Se trata do cerco e da destruição de Jerusalém e do templo, não tem nada a ver com o anticristo e com a vinda de Jesus. Só a partir de 1948 foi que Israel seria reorganizado como uma nação e começaria a grande restauração. Cumprir então-se a palavra que fala do nascimento de uma nação em um só dia. O nascimento de uma nação. Isaías 66, versículo 8. Isaías 66, versículo 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Em 1948 nasceu o Estado de Israel, 1900 anos quase depois de Israel deixar a sua terra. Após a adoção de uma resolução pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 29 de novembro de 1947, recomendando esta resolução a adesão e implementação do plano de partilha da Palestina para substituir o mandato britânico. Eram os britânicos que tinham domínio sobre aquela terra. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion, o chefe executivo da Organização Sionista Mundial e presidente da Agência Judaica para a Palestina, declarou o estabelecimento de um Estado judeu em Eretz Israel, a ser conhecido como o Estado de Israel, uma entidade independente do controle britânico. Você pode consultar isso, essa fonte aqui é a Wikipédia, Enciclopédia Livre. 1948, Israel volta a ser uma nação. O mundo não acreditava, os cristãos não acreditavam, tem até profeta moderno dos crentes profetizava que Israel nunca mais seria uma nação. Grupos religiosos de renome aí profetizaram que Israel não seria uma nação e se enganaram. Israel tornou-se uma grande nação. Israel tornou-se uma grande nação. Quais foram então as causas dos cativeiros e qual a razão do último ser o pior de todos? Vamos ver? Desobediência levou esse povo ao sofrimento e humilhação entre os povos. Deuteronômio 28, versículo 15 e versículos 63 e 65. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão.
versículo 63. E será que, assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos o bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos. Desarraigados sereis da terra a qual passais a possuir. Versículo 64. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra, e ali servireis outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais. Ao pau e à pedra vocês servirão. Nem ainda entre essas nações descansarás, nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado, desfalecimento de olhos e desmaio da alma. Se desobedecer ao Senhor. Foi o que aconteceu com Israel. O pior de todas as transgressões, meu amigo, minha amiga, foi a rejeição ao Messias, inclusive a responsabilidade por sua morte. Eles assumiram a responsabilidade. Mateus 27, versículo 24 e 25. Pilatos, então, vendo que nada aproveitaria, antes o tumulto crescia quando as pessoas pediam a morte de Jesus, tomou água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: eu estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. E respondeu todo o povo e disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Pediram para que o sangue do Messias caísse sobre eles. Romanos 11, versículo 7. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram e outros foram endurecidos. 1 Pedro 2, versículos 7 ao 10. Assim para vós, os que credes, é preciosa, falando da pedra, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Israel não pôde reconhecer em Jesus o Messias prometido. Não reconheceram. Esperavam um governante essencialmente político que livrasse eles dos seus inimigos. Não atentaram eles para a extensão grandiosa e o tempo da restauração do reino, conforme anunciado pelos profetas. Eles não entenderam isso. Meus amigos, corremos o risco de rejeitar a verdade se não atentarmos à orientação das Escrituras. Infelizmente, em nossos dias, muita gente tem rejeitado a verdade. Ouça o que Jesus disse, Mateus 21, versículo 32 ao 46. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o creste, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Houve, Jesus diz, outra parábola. Jesus conta uma parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circundou-a de um valado, construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, ele enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores apoderaram-se dos seus servos, feriram um, mataram o outro, apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou-lhe o seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matamo-lo e apoderamo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando pois vier, Jesus diz: o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dará afrontosa morte aos maus, arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto eu vos digo, Jesus diz, que o reino de Deus vos será tirado, será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á. E aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes, os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-lo, receavam o povo, porquanto o povo tinha Jesus como um profeta ou por profeta.
Esta parábola conta a história, a rejeição do povo de Israel a Jesus e principalmente da liderança. O povo deixou ser manipulado pelos sacerdotes. Em nossos dias está, meu amigo, para acontecer o maior engano da história. O mundo vai receber Jesus como anticristo, tudo manipulado pelos seus líderes religiosos. Meus amigos, corremos o risco de rejeitar a verdade se não atentarmos à orientação das Escrituras. Infelizmente, em nossos dias, muita gente tem rejeitado a verdade. Ouça o que Jesus disse, Mateus 21, versículo 32 ao 46. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o creste, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer? Houve, Jesus diz, outra parábola. Jesus conta uma parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circundou-a de um valado, construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, ele enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores apoderaram-se dos seus servos, feriram um, mataram o outro, apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou-lhe o seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matamo-lo e apoderamo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier, Jesus diz, o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dará afrontosa morte aos maus, arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo, Jesus diz, que o reino de Deus vos será tirado, será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á. E aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes, os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-lo, receavam o povo, porquanto o povo tinha Jesus como um profeta ou por profeta. Esta parábola conta a história, a rejeição do povo de Israel a Jesus e principalmente da liderança. O povo deixou ser manipulado pelos sacerdotes. Em nossos dias está, meu amigo, para acontecer o maior engano da história. O mundo vai receber Jesus como anticristo, tudo manipulado pelos seus líderes religiosos. Meus amigos, uma pergunta aqui: por que havemos de crer que a Palestina pertence a Israel e que Israel há de possuir esta terra? Por que nós temos que crer ou havemos de crer nisso? Deus prometeu aquela terra a Abraão e a sua posteridade por eterna possessão, conforme Gênesis 13, versículo 14 e 17, Gênesis 17, versículos 7 e 8. Renovou a promessa a Isaac, Jacó, Gênesis 26 e 3, Gênesis 28, versículo 13 e 15, Êxodo 3, versículo 23 e 25, afirmando que faria seu povo retornar de onde estivesse àquela região. Na sua terra Israel era abençoado. Fora dela passaria por escravidão no Egito, no cativeiro de Babilônia, perseguição e dispersão mundial. Já que Canaã pertence aos judeus por promessa, que tipo de punição Deus lhe aplicaria em caso de desobediência? Cancelaria os pactos com os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó e a promessa com Davi? E as palavras dos profetas, Deus cancelaria tudo isso? Deus deixaria de considerar a palavra que falou para os profetas concernente ao reino messiânico? Rejeitaria para sempre Israel como nação? Não, não. O pacto, meu amigo, será cumprido à risca. O maior castigo aplicado a esse povo é a sua dispersão mundial e humilhação entre os povos gentios. Isso lhe foi imposto como uma punição. As promessas do reino são incondicionais e não serão alteradas em hipótese alguma. Salmos 89, versículo 30 e o versículo 37 diz assim: se os seus filhos deixarem a minha lei, não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei, Deus diz, a sua transgressão com vara e a sua iniquidade com açoites. Mas
Não retirarei totalmente deles a minha benignidade, nem faltarei à minha fidelidade. Deus diz, eu não vou faltar com a minha verdade. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei pela minha santidade que não mentirei a Davi. Deus disse, a sua semente durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Será estabelecido para sempre como a lua e como uma testemunha fiel no céu. Deus não volta atrás. Se os homens, os religiosos estão acreditando que Israel hoje é substituído por uma religião ou por outra, que creiam, mas os profetas não falam isso. O profeta Jeremias também diz no capítulo 33, versículo 24 ao 26, porventura não tens visto o que esse povo está dizendo? O povo diz assim, as 2 gerações que o Senhor escolheu, agora as rejeitou. Assim desprezam o meu povo como se não fora mais uma nação diante deles. Assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tome da sua descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Palavra de Deus, não é minha não. Amém? Romanos 11, versículo 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também Paulo diz, eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Meu amigo, minha amiga, acreditar que Deus rejeitou o seu povo é um grande engano. Que importantes promessas fez o Senhor a seu povo após este sofrer castigos merecidos por sua rebelião? Deus disse que removeria o cativeiro deles. Jeremias 33, 14 ao 26 apresenta isso. Jeremias 30, versículo 9 ao 11. Mas servirão o Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que levantarei. E não temas, pois tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espante, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do teu cativeiro. Jacó voltará, descansará e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei, a ti. Darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei, a ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todos não te terei por inocente. Deus diz, castigaria, mas não daria fim. Ezequiel 36, versículo 24 ao 26. Vos tomarei dentre os gentios e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Esse é o futuro de Israel. Não existe futuro de Israel predito que vão ser enganados por um falso Cristo, de jeito nenhum. Isso aí é invenção dos homens. Amós 9, versículo 14 e 15. Trarei do cativeiro meu povo de Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinha, beberão seu vinho, farão pomares e colherão os frutos, plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados de sua terra que lhe dei, diz o Senhor teu Deus. Amém? Percebeu que não há lógica para se crer em um anticristo em nossos dias, enganando o povo judeu? Meus amigos, que fato então nos alerta quanto à proximidade da vinda de Jesus? A busca de uma paz definitiva com os vizinhos árabes e a possível mobilização das nações sob o comando da ONU, visando retirar Israel dos territórios ocupados, uma guerra ali por ocupação, principalmente ali em Jerusalém, deve merecer a nossa atenção, a atenção da igreja. O próximo evento após a remoção do cativeiro de Israel, o que estamos vivendo atualmente, que é o cativeiro de Israel, é o ajuntamento de todas as nações contra Israel. Joel diz assim, o profeta Joel 3, versículo 1 ao 2, porque eis que naqueles dias, naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei, Deus diz, todas as nações, e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Deus fala, repartiram a terra dele. Deus é que tem uma contenda ali, não é nós, não. Os profetas apresentam isso. Agora dizer que é anticristo, vai enganar o povo de Israel, que 2 testemunhas serão mortas pelo povo de Israel, que Deus mandará 2 testemunhas para testemunhar e essas testemunhas serão mortas.
ou não há espaço na profecia para isso. Zacarias 12, versículo 2 e o versículo 3 e 9. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor, também para Judá durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naqueles dias que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos que carregarem certamente serão despedaçados, e juntar-se-ão contra ela todos os povos da terra. E acontecerá naqueles dias que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Palavra do Senhor. Repito, não há profecia referindo ao anticristo enganando o povo de Israel. Vou mostrar textos que vão lançar por terra esta ideia de um anticristo em nossos dias, enganando o povo de Israel. Vamos ler Romanos 11, versículo 25 ao 27, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, e esse será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Deus não fala que vai mandar um anticristo, nada disso. A vinda de Jesus marca o fim do endurecimento de Israel e o tempo da salvação dos gentios. A vinda de Jesus então marca esse fim de endurecimento. Zacarias 12, versículos 6 ao 10. Naqueles dias porei os governos de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha, como um facho de fogo entre gavelas, e à direita e à esquerda consumirão todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi, a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada sobre Judá. Naqueles dias o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naqueles dias que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, olha o que Deus diz: derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim, a quem transpassaram, pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. O povo de Israel vai aceitar Jesus como Messias. Quando digo que a crença de um anticristo que enganará o povo judeu é um perigo, pois segundo a profecia não há relato para isso. Jesus na sua vinda será, segundo a profecia, reconhecido pelo judeu como Messias. Não há relato nas escrituras afirmando que o povo judeu será enganado em nossos dias por um falso Messias. Amém? Não há. Que Deus abençoe, meus amigos. O profeta Isaías diz: a palavra de Deus que Deus fala a respeito de Jerusalém e de Judá acontecerá nos últimos dias, que firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão: subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, e andaremos nas suas veredas. Amém? Amém? E as nações não aprenderão mais a guerra, transformarão seus materiais de guerras em ferramentas agrícolas. Amém? Zacarias 8, versículo 20 ao 23 também diz que homens de várias nações pegarão na orla da roupa de um judeu e dirão: vamos com vocês, porque temos visto que Deus está com vocês. Meu amigo, minha amiga, não há relatos bíblicos para a vinda de um anticristo que enganará o povo de Israel. Não há relato bíblico do povo de Israel matando duas testemunhas que irá profetizar a respeito de Deus. Isso tudo é um engano dos homens. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus.